Você está sentado no sofá, o telefone na mão, olhando para a tela. O silêncio da casa pesa. Você acabou de enviar uma mensagem para o seu filho perguntando como foi o dia, ou sugerindo um almoço no próximo domingo. E a resposta? Nada. Silêncio. Ou talvez uma resposta seca, curta, que não leva a lugar nenhum. Algo como um simples ocupado ou um emoji frio. Essa sensação de ser invisível para a pessoa que você mais ama, a quem dedicou décadas de cuidado incondicional, é um dos sentimentos mais desoladores e dolorosos que um pai ou uma mãe pode experimentar na segunda metade da vida. A pergunta que martela a sua cabeça é: onde foi que eu errei? Ou por que eu não sou mais uma prioridade? Eu entendo a sua dor, e a sua frustração é totalmente válida. Afinal, você investiu sua vida inteira nessa relação. Mas hoje, eu quero que a gente pare de focar na mágoa momentânea e comece a analisar o que a falta de atenção do seu filho adulto realmente significa no complexo tabuleiro da psicologia familiar. A promessa aqui não é mágica, não é forçar seu filho a te ligar todos os dias, mas sim fornecer a você a compreensão profunda para mudar a sua perspectiva e, consequentemente, a dinâmica da relação. Vamos desvendar a raiz desse distanciamento e te dar as ferramentas para reescrever essa história de conexão de forma madura, respeitosa e muito mais gratificante para ambos. É crucial reconhecer que, para o seu filho, a vida adulta é um turbilhão de novas responsabilidades e pressões que você, talvez, não enfrente mais com a mesma intensidade. Existe a carreira em ascensão, a construção de uma família própria, a hipoteca, o esgotamento. O tempo dele é um recurso escasso, e essa escassez não é necessariamente um reflexo do amor, mas sim da sobrecarga existencial. Muitos pais com mais de 50 anos sentem essa solidão intensa após o esvaziamento do ninho. Sentem que a sua identidade, que estava fortemente ligada ao papel de cuidador primário, se desvanece, e agora esperam que o filho preencha esse vazio emocional. Essa expectativa, ainda que inconsciente, cria uma pressão invisível na linha de comunicação. O primeiro significado psicológico dessa falta de atenção é o processo natural e fundamental da individuação. Seu filho, ao se tornar adulto, tem a tarefa primordial de se definir como um indivíduo autônomo, separado da identidade familiar. Eles precisam de espaço para respirar, para tomar decisões erradas e certas, sem a lente ou a sombra do julgamento parental. Quando a sua busca por contato vem carregada de perguntas intrusivas, conselhos não solicitados ou uma cobrança sutil de gratidão, o recuo do seu filho é uma defesa instintiva. Eles estão protegendo sua recém-adquirida autonomia contra a regressão ao papel de criança que precisa ser gerenciada ou corrigida. O distanciamento é, muitas vezes, uma forma de estabelecer limites que eles não conseguem verbalizar de maneira saudável. Outro ponto que exige uma introspecção corajosa é o espelho da sua própria vida. Quando a queixa é "meu filho não me dá atenção", precisamos perguntar: eu estou preenchendo meu tempo e minha vida com atividades, propósitos e conexões que me realizam? Se a sua vida está em modo de espera, com o foco total na vida do seu filho, você se torna um sugador de energia relacional, ainda que involuntariamente. Essa dependência emocional, onde a sua felicidade parece atrelada à frequência de contato dele, é sentida pelo filho como um fardo pesado. Eles sentem que não podem simplesmente ter uma conversa leve, pois cada interação é uma prova de lealdade ou uma exigência disfarçada de afeto. A falta de atenção, nesse caso, é uma fuga dessa carga emocional desproporcional. Considere também o legado do controle. Pense sobre a forma como a comunicação sempre fluiu na sua casa. Você era o diretor, o orientador principal, o provedor de soluções para cada pequeno problema. Se a sua relação foi historicamente marcada por um alto grau de intervenção, seu filho pode associar o seu contato à crítica ou à incapacidade de aceitar as escolhas dele. A falta de atenção é, então, uma maneira de evitar o atrito, de esquivar-se da tensão que, subconscientemente, ele espera que sua presença traga. A sua voz, mesmo quando amorosa, pode soar como uma sirene de alerta que o lembra de tudo que ele ainda precisa corrigir em sua vida aos seus olhos. É um ciclo vicioso onde a sua tentativa de se aproximar acaba paradoxalmente empurrando-o para longe.
Estudos sobre a teoria do apego na fase adulta, por exemplo, mostram que a qualidade da comunicação na infância e adolescência molda a disponibilidade na vida adulta, mas de uma forma não linear. Filhos que sentiram que a sua individualidade foi respeitada tendem a buscar contato mais frequente e de maior qualidade com os pais na fase adulta. Pesquisas indicam que pais que conseguem fazer a transição de gerente de vida para consultor de confiança, ou melhor ainda, companheiro de vida, têm conexões mais estáveis e emocionalmente nutritivas. Não é a frequência da ligação que determina a qualidade, mas sim o sentimento de segurança e aceitação incondicional que permeia a troca quando ela acontece. A famosa pesquisa longitudinal de Harvard, o Harvard Study of Adult Development, embora focado em felicidade, implicitamente ressalta que as relações mais duradouras e satisfatórias são aquelas baseadas na escuta não reativa e na aceitação plena. O que importa não é o tempo que você passa junto, mas a profundidade, a leveza e a autenticidade da troca. Vamos ilustrar com um exemplo real. O caso de Dona Elvira, 65 anos, e seu filho Marcelo, 38, é bastante comum. Dona Elvira reclamava amargamente que Marcelo, um executivo ocupado, só ligava a cada 10 ou 15 dias e as conversas eram sempre apressadas. Ela ligava 3 vezes por semana, deixando mensagens longas e ansiosas sobre o quanto sentia falta dele. Analisamos a dinâmica. Quando Marcelo ligava, a primeira coisa que Elvira perguntava era sobre o desempenho dele no trabalho ou sobre quando ele daria um neto a ela. Áreas que geravam grande estresse e insegurança em Marcelo. A falta de atenção dele era para ela um descaso, mas para ele era uma forma de gerenciar o estresse de não atender às expectativas maternas. A intervenção foi focada em Elvira. Ela se comprometeu a adotar a regra da escuta não reativa. Nas próximas conversas, ela não faria perguntas sobre trabalho ou netos. Ela só perguntaria sobre o que ele estava lendo ou assistindo, ou sobre um hobby que ele tinha. Ela deveria apenas demonstrar interesse genuíno na dele, e não no A. A mudança na relação foi notável. Marcelo começou a ligar com mais frequência, pois percebeu que o espaço com a mãe havia se tornado um refúgio, um lugar onde ele podia ser ele mesmo sem ser avaliado. Ele se sentia atraído pela leveza da nova interação, em vez de se sentir compelido pelo peso da obrigação. A verdadeira transformação começa quando você, pai ou mãe, para de ver o filho adulto como a fonte primária de sua felicidade e o reconhece como um indivíduo complexo com uma vida própria, paralela à sua. A sua tarefa agora não é a de um mentor que dita regras, mas sim a de um porto seguro, acessível e leve. Você precisa inverter o foco. Em vez de esperar que a atenção venha, concentre-se em onde a atenção possa florescer naturalmente, sem ser forçada. A ausência de atenção deve ser vista não como rejeição, mas como um convite para você reavaliar a forma da sua presença quando ela ocorre. Pare de medir o amor pela frequência das chamadas e comece a medi-lo pela profundidade da troca e pelo sentimento de aceitação que você consegue transmitir. O amor incondicional na fase adulta significa aceitar que seu filho tem o direito de viver sua vida da maneira que escolher e que o papel dele não é o de ser seu companheiro primário. Agora vamos às estratégias práticas e aplicáveis que você pode começar a usar hoje mesmo para mudar essa dinâmica de forma respeitosa e madura. São ações focadas em você, no seu comportamento e não em tentar manipular o comportamento dele. A primeira estratégia é a troca de mídia consciente. Se a comunicação por texto ou telefone está sempre tensa, troque o canal. Sugira um encontro presencial curto, focado em uma atividade mútua e neutra, como um café rápido, uma visita a um museu ou um breve passeio no parque. O foco deve ser a atividade, não a pauta familiar pesada. O princípio do espaço é vital. Estabeleça uma regra interna para si mesmo. Você só entra em contato se tiver algo verdadeiramente novo, interessante ou se o filho iniciar a comunicação. Diminua a frequência das suas iniciativas para aumentar o valor percebido da sua comunicação. Quando o contato for menos previsível e mais especial, ele será mais valorizado. Pratique a escuta radical quando a comunicação ocorrer. Em vez de responder com solução, crítica ou conselho, responda com empatia e reflexão. Use frases como: "Isso parece muito difícil de lidar", ou "Eu entendo quanto essa situação deve te frustrar". Valide o sentimento dele antes de qualquer outra coisa.
Lembre-se, o seu filho não precisa de um solucionador de problemas, ele precisa de um ouvinte que o aceite. A sua função é ser o amortecedor emocional, o lugar onde ele pode desabafar e se sentir seguro. Sem a pressão de ter que se justificar ou ouvir o famoso "eu avisei". A estratégia da mensagem semente é excelente para o dia a dia. Se for enviar uma mensagem, que seja uma semente, que não exija resposta imediata ou que não crie obrigação. Mande uma foto engraçada de vocês dois do passado, um artigo sobre um hobby dele ou uma memória positiva. A semente é leve e permite que ele responda no tempo dele, sem pressão. Outra técnica poderosa é a de comunicação não violenta, CNV, focada em sentimentos e necessidades. Em vez de usar frases acusatórias como "você nunca me liga", use frases que expressem sua experiência. "Eu me sinto um pouco sozinho e triste quando passo muito tempo sem notícias suas, pois a minha necessidade de conexão e pertencimento é alta". Ao falar sobre sua experiência e não sobre o erro dele, você desarma a defesa instintiva. Você está compartilhando sua vulnerabilidade, não emitindo uma acusação. Isso convida à empatia, em vez de provocar a fuga ou a justificativa. É uma mudança sutil, mas profundamente transformadora na forma como a mensagem é recebida. Fundamentalmente, invista tempo e paixão em seus próprios hobbies, amizades e crescimento pessoal. Inscreva-se em aulas, viaje, dedique-se a projetos que te apaixonam. Quando seu filho perceber que você tem uma vida rica e satisfatória, ele se sentirá atraído pela sua energia e pelo seu entusiasmo, em vez de se sentir compelido pela sua carência ou necessidade de atenção. Uma vida parental bem-sucedida não é medida pelo quanto o filho precisa de você, mas pelo quanto ele é capaz de prosperar sem a sua intervenção constante. A sua autonomia é um presente para o seu filho. Ao preencher seu próprio vazio, você liberta o seu filho do peso de ser a sua principal fonte de felicidade e propósito. Lembre-se, o amor que você sente não diminuiu, ele apenas precisa de um novo formato, um formato adulto, respeitoso e livre. O relacionamento entre pais e filhos adultos é uma dança delicada de proximidade e distância, e você precisa aprender a seguir o ritmo e não a querer ditar a música. A falta de atenção do seu filho adulto não é um fim, mas um sinal. É um convite para recalibrar a bússola relacional. É a oportunidade de construir um relacionamento que não é baseado na dependência ou na obrigação histórica, mas sim no afeto genuíno e na admiração mútua entre duas pessoas adultas. Comece hoje a construir o tipo de relacionamento que o seu filho não apenas sente que ter por dever ou culpa, mas o que ele ter por atração à sua companhia leve, interessante e acolhedora. O seu foco está em ser um farol de luz e não uma âncora de cobrança. Essa é a chave para a paz na segunda metade da sua jornada parental.